Nós, continuando com o nosso culto, nós vamos ter um momento da palavra. E eu quero pedir aos irmãos aí que já abram suas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura do verso 15 até o capítulo 7, verso 3. Neemias, capítulo 6, versículos 15 até o capítulo 7, verso 3. Esse texto da palavra do Senhor é um texto que nós temos estudado aqui em nossa igreja, nos nossos cultos dominicais. Então, aqueles que por um acaso estão nos vendo aí, nos visitando hoje online, nós já pregamos até esse capítulo 6, e aqui na nossa igreja nós temos uma pregação contínua, né? Então nós começamos o texto, um livro, e vamos até o final. Então nós já estamos no meio do livro de Neemias, que é uma história interessante da reforma do muro ali no Antigo Testamento. Se você não é bem inteirado com esse livro, eu sugiro que você faça a leitura dele. São 13 capítulos e você vai gostar muito da sua leitura. Hoje, então, Neemias, capítulo 6, do verso 15 até o capítulo 7, verso 3. Diz assim a palavra do Senhor: Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios nossos circunvizinhos e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naqueles dias, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias, e cartas de Tobias que vinham para eles. Pois muitos em Judá lhe eram ajuramentados, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e seu filho Joanã se casara com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também das suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras lhe levavam a ele. Tobias escrevia cartas para me atemorizar. Ora, uma vez reedificado o muro e assentadas as portas, e estabelecidos os porteiros, os cantores, os levitas, eu nomeei Hanani, meu irmão, e Ananias, maioral do castelo sobre Jerusalém. Ananias era um homem fiel e temente a Deus, pois mais do que muitos outros. E lhes disse: não se abram as portas de Jerusalém até que o céu aqueça. E enquanto os guardas ainda não estão ali, se fechem as portas e se tranquem. Ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um no seu posto, diante de sua casa. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Ela é a palavra viva e eficaz. Ela é mais poderosa do que uma faca penetrante de 2 gumes. Ela ajuda, Senhor, a nós discernirmos a verdade. E nesta hora eu oro por mim e pelos que estão me ouvindo, para que a tua palavra possa encher os nossos corações com a tua verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém. O que eu quero falar para vocês nesta tarde, começo de noite, é que Neemias, nesse momento, começa a terminar a sua tarefa. Então eu queria dar aqui o título dessa mensagem para vocês, é o começo do fim, o início do fim. Por quê? Nós chegamos no momento ápice do livro de Neemias. Como eu venho ensinando aqui aos irmãos na igreja, este livro não tem a intenção de contar a história da reconstrução dos muros.
Muito embora muitos ensinem isso. Olha, Neemias escreveu para ensinar a respeito da reconstrução do muro. Bom, se Neemias estava escrevendo para a reconstrução do muro, então o livro acaba agora. Não precisa ir mais para frente. Porque o versículo que nós lemos aí, no versículo 15, diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Ou seja, desde o dia em que eles começaram a construir o muro até agora, 52 dias bem trabalhados, o muro agora está colocado. Então, nós poderíamos colocar aqui um ponto final, mas não é um ponto final. É um ápice, é um momento importante do livro. Mas o livro quer mostrar a nós, não a reconstrução do muro, mas ele quer mostrar a nós, como eu venho ensinando a vocês, a reconstrução do povo de Deus. Deus escreve este livro para que o povo dele fosse reconstruído. E esse povo precisava ser reconstruído, e eu já ensinei isso aqui também, porque a palavra de Deus tinha uma promessa para Israel e para nós, que o Messias viria do seu povo. O Messias viria de Israel. O Messias é o leão da tribo de Judá. O Messias é a raiz de Davi. Ou seja, o povo de Deus precisava ser reconstruído porque ele era o lugar da onde Deus enviaria o Salvador. Se o povo de Deus ali estivesse corrompido e terminasse, acabasse, não haveria esperança para nós, porque Cristo não cumpriria as profecias que eram deixadas sobre ele. Então eu quero convidar você nessa noite a ver comigo que depois da reconstrução do muro, agora vai começar um momento mais importante. Deus vai mostrar face a face, capítulo a capítulo. Nós vamos ir até o capítulo 13. Não hoje, claro, mas nós vamos prosseguir com a graça de Deus para ver como Deus reconstrói o seu povo. Mas hoje eu quero ver com vocês 3 ensinamentos importantes nessa noite sobre um Deus que está reconstruindo o seu povo. E eu quero que você entenda nessa noite, aprender nesse texto, o seguinte: o muro foi terminado e Deus foi exaltado. O versículo 15 e versículo 16 diz isso. Neemias termina um muro, os povos ali se agitam, todos à sua volta ficam atemorizados, porque foi uma obra grandiosa, um muro muito grande a ser construído em apenas 52 dias. Então todas as nações ficaram apavoradas, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Neemias, no momento em que ele termina a sua tarefa, na reconstrução do muro, lembra de exaltar a Deus. Neemias, irmãos, em nenhum momento deixou o povo esquecer de que aquele projeto não era pessoal, mas que na verdade era um projeto de Deus. Neemias ensinava isso a todo tempo. Ele dizia: olha como a boa mão de Deus foi comigo, olha como a boa mão de Deus nos trouxe até aqui, olha como a boa mão de Deus fez isso, olha como a boa mão de Deus nutriu, como a boa mão de Deus trouxe à existência as coisas que não existiam. Neemias em todo tempo estava lembrando o povo que a mão de Deus estava ali, porque o projeto era de Deus. Irmãos, hoje nós percebemos que muitas coisas que são feitas em nome de Deus, em nome dele, não são para a glória dele. Muitas coisas que são feitas em nome de Deus querem, na verdade, exaltar pessoas, líderes, homens que querem se aparecer diante de outras pessoas. Uma das coisas que me escandalizou muito no ano passado foi quando eu vi que uma mulher bem notória, não vou citá-la aqui até porque a gente está ao vivo, não quero processo para cima de mim, mas a igreja que ela era pastora levava o nome dela, não tinha um nome denominacional, não tinha um nome referendo-se a Cristo,
não tinha o nome exaltando a Jesus, mas tinha o nome dela. Então, quando você começa a perceber essas situações, essas coisas, onde um homem assume o lugar de Cristo, você começa a notar que as pessoas estão mudando a situação, estão colocando ídolos para si, ao invés de glorificar o nosso Deus. E Neemias sabia que ele corria esse perigo. Ele foi um homem usado por Deus para fazer uma obra importante, não terminada, mas naquilo que se precisava fazer até o momento, Neemias conseguiu fazer, que era reconstruir o muro. Ele sabia o perigo que tinha das pessoas acharem que era ele que deveria receber a glória. Então, quando o muro é terminado, ele lembra mais uma vez: nós terminamos e fizemos isto até aqui, porque a boa mão do nosso Deus está conosco. Ou seja, foi o próprio Deus que fez. Eu não sei se você já fez alguma coisa para Deus que você se sentiu orgulhoso. Mas eu quero compartilhar com vocês aqui que isso é um perigo. Quando a gente faz algo para Deus e deixa que isso nos torne orgulhosos ou traga glória para nós. Tome cuidado. Quando você faz algo para o Senhor, o nome dele precisa ser glorificado. Se eu varri a igreja, foi para a glória de Deus. Se eu vir à igreja para louvar ao Senhor, cantar, tocar, é para a glória de Deus. Se eu vir e tenho a oportunidade de orar, dirigir o culto, é para a glória de Deus. Se eu vir e tenho a oportunidade de pregar a palavra, é para a glória de Deus. É porque Deus está fazendo isso por meio de nós, e nós não podemos fazer absolutamente nada sem Ele. Então, o muro terminado tem uma grande lição, irmãos. Deus foi exaltado pela obra. A grande lição que fica para nós é: Deus precisa ser exaltado na sua vida. Tudo que você fizer, como diz Paulo em Coríntios, deve ser para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, que seja para a glória de Deus. Segunda lição que eu quero que você aprenda nessa noite, nesse nosso breve culto: o muro foi terminado, mas a oposição continuava. O muro terminou, mas a oposição continua. Então o versículo 17 e até o 19 contam que algumas pessoas que estavam ali ajudando a terminar o muro, eles tinham uma parceria com os inimigos do povo, que eram Tobias e Gesem. E aqui mais a referência a Tobias, é Sanballat, Tobias e Gesem. Aqui a referência maior era a Tobias, que era um líder que tinha feito aliança com os líderes de Judá, dando seu filho em casamento. Ele era genro de um, parceiro de outro, então tinha uma união ali. E aqueles que estavam junto com Neemias, construindo o muro, ao mesmo tempo que ajudavam a construir o muro de Jerusalém, eles também fomentavam a Tobias, para que Tobias se levantasse contra. Há um velho ditado, né, que diz assim, que eu quero os meus inimigos próximos a mim, e os meus inimigos mais próximos ainda. Eu quero os meus amigos próximos, e os meus inimigos mais próximos ainda. Então Neemias estava vivendo isso, porque os inimigos de Neemias estavam servindo com ele na reconstrução do muro. Pessoas que estavam traindo Neemias. O que a gente pode aprender aqui, irmãos? Eu quero que você se lembre que a luta cristã nunca terá fim nesse mundo. Então, às vezes a gente acha que agora não tem mais dificuldade, agora a luta está branda. Talvez você possa estar pensando isso nesses dias, né? Todo mundo em casa, a gente não pode se ver, a gente não pode ir na igreja, a gente tem dificuldade de evangelizar, a gente tem dificuldade de fazer missões, a gente tem dificuldade de fazer tanta coisa, porque o mundo está meio que parado, travado. Aí você pode falar assim: vou baixar a guarda.
Vou baixar a guarda agora porque o inimigo, até o inimigo acho que está dentro de casa, né? Trancado lá na casa dele. Não, não está. A guerra continua. Nós temos os nossos inimigos. A palavra de Deus diz que os nossos inimigos são o mundo, a carne e o diabo. Você convive com a sua carne todo dia. O mundo está girando ao seu redor, tentando destruir tudo aquilo que tem fé em você. E o inimigo não para 24 horas. Ou seja, irmãos, a obra foi terminada, o muro foi terminado, mas a oposição continuava. Eu gosto muito de um filme, e eu sempre cito esse filme, que me vem à mente quando eu falo de guerra espiritual, né? Não sei se você já assistiu. Se você não assistiu, assista. Não com as crianças, porque ele é muito forte, né? Mas chama O Resgate do Soldado Ryan. E eu me lembro de uma cena muito interessante nesse filme, que quando eles vão num mar, o exército vai chegando no mar e eles estão dentro de navios tipo containers, né, fechado, e tem um monte de bala vindo contra eles. Eles vão chegando na praia e aí de repente eles descem e eles têm que sair correndo na praia para se esconder atrás das dunas, das areias, para que o inimigo não continue atirando. E eu me lembro que uma hora um soldado vai correndo assim junto com o outro, que são amigos, né? E ele recebe um tiro no capacete, faz pim! E ele fica tão espantado com aquilo que ele tira o capacete para olhar. Ele olha e mostra para o amigo dele. Enquanto ele está mostrando o capacete para o amigo dele, vem um outro tiro e acerta na cabeça dele. E ele morre naquele momento. O que me vem a expressão todas as vezes que eu falo, o que me vem essa cena à mente todas as vezes que eu falo sobre batalha? É porque é um segundo de desatenção. É um momento que você não ora, é um momento que você deixa de ter comunhão com Deus, é um momento que você para e estaciona na sua vida espiritual, que há um dardo de Satanás, uma ação da sua carne, um envolvimento deste mundo pode levar a sua fé. Então, irmãos, o muro terminou, mas a oposição está aí todos os dias. E você pode estar achando que lá na sua casa, agora você está escondido do Covid e das atuações do inimigo. Você não está. Então, mantenha-se firme. Não abaixe as suas armas. Mantenha-se ativo em oração. Mantenha-se ativo estudando a palavra, nutrindo a sua alma com aquilo que realmente importa. Eu comecei um desafio essa semana no grupo da igreja, para que as pessoas compartilhem o seu momento de devocional. Então, um versículo que você leu no dia, que seja um texto inteiro, que seja 2 ou 3 versículos, que você compartilhe isso. E eu comecei um desafio pessoal também, de compartilhar todo dia uma devocional minha. E isso, irmãos, é para me ajudar a me manter frequente nas coisas que eu preciso fazer. Eu queria lançar esse desafio para você, que você tenha um encontro diário com Deus, para que a sua alma nesse momento não esteja à mercê dos ataques. Neemias terminou o muro e não cruzou o braço. As armas continuaram levantadas, porque ele sabia que o inimigo continuava contra a sua vida. Pense nisso. Quais são as armas espirituais que você tem nutrido, que você tem feito aí para se manter a sua fé? Terceira e última lição que o texto nos coloca. O muro foi terminado. Então, novas atitudes são necessárias. É interessante porque as pessoas dizem que há um estudo, psicológico que diz o seguinte: quando você coloca uma meta e você alcança,
é nesse momento que muitas pessoas entram em depressão. Sabia? Porque, poxa vida, eu alcancei o que eu queria. E agora? Não tem mais nada para fazer. Então é nesse momento que as pessoas se debilitam, porque elas perderam o motivo de continuar. Então pensemos que Neemias construiu o muro e pode falar, agora acabou. Não. Quando ele termina o muro, ele entende que agora há um segundo processo, lembra? O livro de Neemias não foi escrito para falar sobre construção de muros. O livro de Neemias foi escrito para dizer para nós que Deus está reconstruindo o seu povo. Então agora Neemias entende que a tarefa é outra. E o que ele precisa? O muro está de pé. Agora nós temos que envolver as pessoas nesse momento por causa da cidade que nasceu de novo. Ele sabia que os inimigos viriam porque tem uma cidade fortificada. E seria um perigo para que as pessoas, os inimigos, atentassem contra ela. Então ele começa a organizar a liderança dessa nova cidade. E vocês verão nos próximos capítulos o quanto o trabalho se tornará mais difícil. Porque Neemias, ele terminou um trabalho físico. Ele colocou pedras. Ele e o povo levantaram pedras e colocaram pedras sobre pedras. E eles colocaram portas. E eles fecharam a cidade. Mas estas suas ações eram físicas. Mexer com uma pedra não é tão complicado. Agora viria um problema maior. Neemias ia começar a mexer com pessoas. E todos nós sabemos como as pessoas não querem ser mexidas. Não querem ser incomodadas. Não querem ser lapidadas. Não querem ser transformadas. Não querem mudar. Mas Neemias sabia que isso era necessário nesse segundo momento. Então, se você tiver curiosidade, começa a ler a partir do capítulo 8 de Neemias. Como Deus começa a mexer com pessoas. Porque Deus está reconstruindo o seu povo. E não uma cidade simplesmente. Por enquanto, nesse pedaço que nós lemos, Neemias escolhe alguns líderes. Ele põe o seu irmão como governador. Ele põe Hanani, seu irmão, como governador. Ele põe Ananias como maioral do exército. Ele vai em pessoas que ele se identifica. E é interessante porque ele diz assim, Ananias eu escolhi porque ele é um homem fiel e temente. Mais do que muitos outros. Então quais são as qualificações para se colocar um líder? Não era porque ele era bonito, porque ele era rico. Não era porque ele tinha o carro do ano. As qualificações que Neemias olhara era: esta pessoa é temente a Deus. Neemias sabia que este era o caminho que Deus tinha colocado em seu coração. Quero fazer uma pergunta para você. Você escolhe pessoas tementes a Deus para estar ao seu lado? Porque muitas vezes o que nós escolhemos, as amizades, as pessoas, é por aquilo que ela pode nos dar em troca. Eu acho interessante quando o apóstolo Paulo ensina as pessoas sobre casamento. E ele vai dizer lá em Coríntios uma coisa importante. Ele diz, olha, não tenha o jugo desigual. Não só no casamento, mas em qualquer área. Não tenha um jugo desigual. Ou seja, não faça aliança com uma pessoa que pensa diferente de você. Se você é um cristão e ama o Senhor, procure alguém que ame o Senhor para andar com você. Irmãos, eu já ouvi problemas muito sérios de pessoas que foram ter empresas e escolheram um ímpio para entrar na sociedade.
Coisas horríveis. Traição, roubo, tantas outras coisas. Porque ele escolheu um ímpio. Ele escolheu alguém que não ama o Senhor. Ele escolheu alguém que não tem a lei do Senhor como prática. Ele escolheu alguém que não teme a Deus, não espera de que Deus vai voltar-se contra ele de alguma maneira. Um homem sem temor a Deus é um péssimo homem. Homem genérico, homem ou mulher, é claro. Neemias deixou a liderança da cidade na mão de pessoas que conheciam, amavam e temiam o Senhor. Você tem procurado andar com pessoas que temem a Deus? Você se aconselha com pessoas que temem a Deus? Você procura pessoas que temem a Deus para ser parceiro nas coisas que você quer fazer? Ou você escolhe pessoas de qualquer índole e maneira para andar junto com você? O muro foi terminado. Novas atitudes são necessárias. Deus vai reconstruir o povo. E Ele quer reconstruir o seu povo com uma liderança que teme a Ele. Se não teme ao Senhor, não pode liderar outras pessoas. Quero terminar nessa noite com essas 3 lições, enfatizando o seguinte: eu não sei que momento você está na sua vida, mas eu quero dizer uma coisa para você: ainda não é o fim. Aqui nós olhamos uma tarefa que se acabou, não era o fim. Ainda precisava progredir. Eu quero dizer que você, na sua casa, na sua vida, nos seus afazeres, em tudo que você vive nessa vida, enquanto você não partir desta vida, não é o fim. Esses dias eu vi um vídeo muito legal. Um senhor que começou a correr com 60 e poucos anos de idade. Uma pessoa com 60 e poucos anos de idade, ela já está pensando que a sua musculatura está debilitada, já não pode fazer mais nada. E ele disse: não, eu vou correr. E ele começou a correr. Não é o fim. Eu quero que você saia daqui nessa noite, você que veio aqui, você que acompanha pela internet, online, lembrando disso. Deus quer mexer em você para que você glorifique mais a Ele, porque não é o fim. Nós não podemos estacionar a nossa vida. Deus ainda quer realizar coisas através de nós. E para realizar coisas através de nós, muitas vezes Ele tem que mexer em nós. Então lembre, o muro foi acabado, mas não é o fim da história. Em cada obra terminada, Deus precisa ser exaltado. Em cada momento da sua vida, lembre-se que a oposição continua. E ainda que você tenha acabado uma tarefa, lembre-se, Deus vai trazer novas tarefas, outras atitudes serão necessárias. E tudo isso que Deus quer fazer, Ele quer que você se lembre que a sua vida deve ser para a glória dEle. A sua vida é para a glória de Deus. Então pense nisso. Neemias viveu até esse momento, terminou a obra para a glória de Deus. E nas demais tarefas que ele vai mostrar para nós a partir do capítulo 7, a palavra de Deus vai mostrar que a tarefa de reconstruir o povo ainda está em andamento. Deus quer reconstruir a sua igreja. Não essa aqui física,
Deus quer reconstruir a sua igreja espiritual, que é formada de pessoas que se renderam ao Senhor Jesus. É em nós que Ele está trabalhando. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Quero orar por você, que nessa noite nos acompanhou até esse momento. Temos mais uma música depois? Temos. Então eu vou orar e em seguida nós vamos ter uma música para encerrar o nosso culto nessa noite. Quero muito agradecer você que está nos acompanhando pela internet. Quero agradecer os meus irmãos corajosos que vieram aqui nessa noite fria. Que Deus os abençoe, fortaleça a vida de vocês. E que essa mensagem sirva para animar vocês a viverem a vida para a glória de Deus. Mesmo em tempo de pandemia, mesmo em tempo de estar dentro de casa. Louve ao Senhor, porque o fim ainda não chegou. E Ele ainda tem muito para fazer. E Ele quer usar a sua vida para isso. Senhor, nós te louvamos, porque Neemias é um exemplo de alguém que andou com o Senhor. Te louvamos, porque Neemias percebe o que o Senhor quer fazer. E ele se deixa ser moldado pelo Senhor. Ele glorifica o Senhor. Ele não abaixa a guarda na luta espiritual. E ele sabe que a tarefa do Senhor não era com coisas, mas com pessoas. Eu oro por mim, pelos meus irmãos desta igreja, pelos que estão me ouvindo pela internet, para que o Senhor nos abençoe. E o Senhor nos ajude a ser instrumentos do Senhor como Neemias foi. E que a nossa vida sirva para a glória do Senhor. Amém. É a minha oração, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, que as consolações e o poder do Santo Espírito de Deus seja com vocês aqui nesta noite, com toda a igreja de Cristo Jesus reunida sobre a face da terra, até aquele grande dia em que o Senhor Jesus voltará. Maranata, vem, Senhor Jesus.